Assim como respirar, beber água e se alimentar são essenciais para a sua saúde, para que você possa viver, dormir não é para menos. Então, se você não tem uma boa noite de sono, cada vez mais a sua vida vai se complicando e você vai ficando doente e a sua vida vai indo ladeira abaixo. E é por isso que hoje eu quero trazer aqui duas plantas que são o santo graal aí para quem sofre com insônia. Inclusive, essas duas plantas já são muito estudadas, já são utilizadas há bastante tempo, então tem até uma segurança aí para utilizar essas plantas, tá? Tem bastante estudo científico falando sobre elas e por isso é segura a utilização. E até existem já diversos estudos demonstrando que essas plantas também são boas no controle da ansiedade e depressão. Mas como essas doenças são mais complexas, eu vou colocar aqui, não que a insônia não seja complexo, mas eu vou falar aqui, focar só apenas na insônia, tá? Essas plantas também servem para outros tratamentos, mas vamos focar na insônia. Meu nome é Fernando Pereira, esse aqui é o Somos Verdes e hoje você vai aprender como ter um sono reparador utilizando essas duas plantas que funcionam muito bem como sedativo, tá? Bora pro vídeo! Insônia, no meu ponto de vista e no ponto de vista de diversos especialistas, é uma doença grave e você vai entender o porquê. O fato é que essa doença acomete a vida de grande parte dos brasileiros, principalmente depois da pandemia. Insônia, juntamente com a ansiedade, se tornaram um problema grave para a nossa sociedade. A insônia pode ter as mais diversas origens, como por exemplo, o estresse pode causar insônia, preocupação excessiva, ansiedade, dores crônicas podem causar, insuficiência cardíaca, o hipertiroidismo pode causar, azia, refluxo e também a síndrome das pernas inquietas, que é aquela síndrome onde a pessoa fica mexendo as pernas a noite inteira. Além disso, a insônia pode ser causada por alguns medicamentos que você vai entender, o consumo de cafeína e também sedentarismo. Inclusive, quando eu digo cafeína, não é só no cafezinho que eu tô falando não, tomei um cafezinho, tem cafeína. Deve ter vários produtos aí que você está consumindo na sua casa e nem sabe que esses produtos possuem cafeína. Entre esses produtos que você pode estar consumindo, pode estar o chá verde, o chá mate, o chá preto. Você também pode estar fazendo a utilização de refrigerantes, como por exemplo a Coca-Cola, a Pepsi ou até o Guaraná, que também tem cafeína. E não para por aí, o chocolate e os achocolatados também tem cafeína. E até os remédios que são muito comuns aí, muita gente usa por aí, como por exemplo o Dorflex, a Neosaldina para dor de cabeça, também possuem cafeína. Então, se você tem problema de insônia, já pode começar cortando esses alimentos que contêm cafeína, porque ela realmente tem potencial para prejudicar o seu sono. Mas além disso, ainda existem outras substâncias que sabidamente atrapalham a qualidade do sono, como a nicotina e o consumo excessivo de álcool. É claro que se você sofre com insônia, já sabe que essa doença causa muitos prejuízos, até porque você sente isso na pele. Você se sente cansado todo dia, se torna uma pessoa menos produtiva e até acaba ficando irritado demais e descontando em outras pessoas que não deveria. Resumindo, a sua vida fica muito sofrida e tem prejuízos que são incalculáveis. Mas não para por aí. A insônia pode ser um indicativo de problemas graves, como a apneia do sono, por exemplo, que é quando você está dormindo e para de respirar subitamente. E o problema maior é que a apneia do sono, que provoca insônia, pode causar vários problemas cardiovasculares e desencadear até derrames e infartos. Tá vendo? Para algumas pessoas pode ser um probleminha pequeno, especialmente para os mais jovens, né? Que falam, depois eu durmo, não sei o quê, né? Mas isso aí lá no fundo pode se tornar um problemão ou pode ser um indicativo de outros problemas que você está tendo. Por isso que é muito sério, na minha opinião. Quem aqui nunca ouviu falar naquela pessoa que estava jovem, fazia exercício, não sei o quê, e de repente teve um infarto aos 30 e poucos anos? A insônia pode sim acarretar esses tipos de problema. Então eu recomendo que você vá até seu médico e peça para ele um exame de polissonografia, que é um exame que você vai para uma clínica e aí eles colocam vários aparelhos em você e você passa a noite na clínica, você vai dormir e eles vão avaliar como é o seu sono e quais são os problemas que você tem durante a noite. É muito importante
esse exame, tá bom? Chama polissonografia. Mas também diga para o seu médico o que ele acha de introduzir essas plantas que eu vou mostrar aqui para você agora, porque essas plantas são poderosas e sabidamente o seu médico com certeza vai saber. Se ele não souber, ele vai atrás para pesquisar, mas ele vai entender que essas plantas aqui realmente têm potencial para resolver o seu problema de insônia sem que você tenha que tomar outros medicamentos aí da indústria farmacêutica, tá bom? São plantas, são baratas e podem ser adquiridas em qualquer lugar. Muito bem, essa aqui é a Valeriana officinalis. E para falar a verdade, existem diversas espécies de valeriana, mas essa que eu estou te mostrando é a que tem os seus efeitos comprovados e, acima de tudo, apresenta baixa toxicidade para os seres humanos. Essa é uma planta que é nativa da Europa, mas que também é possível ser cultivada aqui no Brasil. E eu não posso deixar de lembrar que essa é uma planta que dá flores cheirosas e que gosta de meia sombra, então também é uma planta boa e ornamental para você utilizar no seu jardim. Porém, como a valeriana não é uma planta muito comercializada em gardens, em floriculturas, você pode encontrar essa planta aí já em lojas especializadas. Por exemplo, você pode encontrar em farmácias de manipulação, em formato de cápsulas e também em lojas de produtos naturais, que aí você vai encontrar esses saquinhos aqui, ó. A parte que é utilizada da valeriana são as raízes, e aqui nesse saquinho ela já vem seca e pronta para você fazer o chá. As raízes da valeriana não são das plantas mais baratas, tá? Essas raízes aqui custam, esse pouquinho aqui custa em média aí uns R$20, custou R$19,50 esse saquinho, mas se você quiser plantar a valeriana, cultivar ela, você consegue encontrar sementes procurando aí no Google, no Mercado Livre tem até muda que eu já dei uma olhada, mas você consegue as sementes facilmente aí pela internet, tá? Então bora falar sobre os efeitos dessa planta que são simplesmente incríveis. Todos aqueles remédios benzodiazepínicos que são muito comuns para tratar insônia e ansiedade, como por exemplo o diazepam, o lexotan, o rivotril e o frontal, que todo mundo conhece esses remédios aí. Todos esses medicamentos têm um mecanismo de ação parecido com o da valeriana officinalis. Eles agem diretamente no principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Esse neurotransmissor também é conhecido pela sigla em inglês GABA, porém traduzindo para o português é o ácido gama-aminobutírico. Então, traduzindo aqui de forma grosseira o que a valeriana faz, ela ajuda, ela auxilia, ela amplifica os efeitos desse neurotransmissor GABA. É o inibidor do sistema nervoso central. E aí o que acontece? O chá da valeriana potencializa os efeitos do GABA e aí você se sente mais sonolento e tem um efeito sedativo. A valeriana officinalis é uma planta que tem baixa hepatotoxicidade, que significa que ela não agride nosso fígado de maneira expressiva, tá? E isso é um ponto muito positivo. Além disso, ela é uma planta que apresenta poucos efeitos colaterais, mas em alguns casos eles podem aparecer e são eles para que você fique sabendo: náuseas, dor de cabeça, dor de estômago e também tontura. Mas como eu disse, esses efeitos são raros, tá? O que a pessoa acaba sentindo mais mesmo é a sonolência e o efeito de sedação. O uso da valeriana é contraindicado para mulheres gestantes, e isso porque não existem estudos suficientes para que a gente possa saber se essa planta é segura ou não para as grávidas. Então, sendo assim, melhor não tomar. Também é importante salientar que essa planta não deve ser utilizada por quem vai precisar dirigir ou operar máquinas. Não deve ser utilizada também junto com outros medicamentos calmantes ou sedativos, os famosos barbitúricos, e até mesmo com antibióticos, porque pode ter algum efeito prejudicial. Então o bacana mesmo é perguntar para o seu médico sobre essas interações. Às vezes ele vai te passar uma dosagem que pode ser utilizada junto. E outra coisa que eu já falei, volto a repetir, que ela não pode ser utilizada com álcool porque pode potencializar os efeitos e causar sérios problemas. Ou seja, se for dirigir, não beba, se for dirigir, não use valeriana e se for beber, não use valeriana também, tá bom? Como eu disse, a valeriana é um sedativo muito bom, mas só o seu médico vai poder prescrever para você a dose que você precisa tomar. Mas eu vou te mostrar aqui uma média que está descrita na literatura, que é bem aceitável e que as pessoas podem tomar com tranquilidade. A indicação média é de 1 a 3 gramas de raízes picadas e secas na forma de infusão. Essa dose pode ser tomada 1 hora antes de dormir ou até 3 vezes ao dia. A valeriana é um sedativo seguro e leve, se for utilizado da maneira correta. Mas vale lembrar também que ela provoca um efeito de abstinência quando é utilizada a longo prazo, que seria aí a utilização dela
seguidamente por 2 ou 3 semanas. Então, nesse caso, se você estiver utilizando há mais de 2 semanas, na hora de parar com a valeriana, não para de uma vez. Você vai lá e vai reduzindo as doses, vai tomando menos doses, colocando um pouco menos no seu chá aos poucos, que aí fica tudo tranquilo e você não vai sentir nada. Essa segunda planta que eu vou te mostrar é um gênero de árvore que está espalhada por todo o território brasileiro. E cada bioma tem a sua espécie predominante, menos o bioma dos pampas. Então por isso eu sugiro que você grave na sua cabeça o nome mulungu, que talvez muita gente já até ouviu falar. Esse aí é o nome popular que se dá a todas as espécies desse gênero, tá bom? Na minha região, que é litorânea e faz parte do bioma Mata Atlântica, a mulungu que eu mais encontro por aqui é a Erythrina speciosa, que é o nome científico dessa mulungu que eu encontro, que é essa árvore aí de pequeno porte e que possui uma casca grosseira, tem seu tronco bem ramificado desde a base e possui vários espinhos, tanto na casca quanto nas folhas. Mas por aqui eu também encontro outra mulungu, que é a Erythrina verna, que é uma árvore bem parecida com essa, porém ela fica muito maior. Eu tenho certeza que algum dia você já viu essas flores. As flores das erythrinas são muito bonitas e os passarinhos adoram, inclusive os beija-flores. Por isso é possível encontrar essas árvores plantadas em praças nas cidades, pelo fato delas serem bastante ornamentais. Em outros biomas podem ser encontradas também erythrinas como a Erythrina velutina na Caatinga, a Erythrina xinguensis no Cerrado e a Erythrina amazônica no bioma amazônico. O bacana é que todas essas espécies de erythrina têm efeitos medicinais bem parecidos e o melhor ainda é que ela já foi muito testada. E isso porque os povos indígenas já utilizavam as sementes dessa árvore como veneno para capturar peixes em pequenas lagoas. Eles jogavam ali, maceravam e jogavam e deixavam os peixes entorpecidos e aí eles só recolhiam aqueles peixes. Não sei se alguém já viu isso por aí. O fato é que as sementes das erythrinas têm propriedades tóxicas, então é bom se manter bem longe dessas sementes, tá? Por outro lado, a casca dessa árvore também já era muito utilizada pelos índios e funcionava como um sedativo poderoso. E quando eu digo poderoso, é porque é poderoso mesmo, precisa ter bastante cuidado porque ela é um verdadeiro sossega-leão, tá? Então vamos tomar cuidado aí, cautela com as dosagens. A casca do mulungu pode ser encontrada em feiras livres ou em qualquer loja de produtos naturais. Mas também é possível encontrar em cápsulas e em lojas de manipulação ou até mesmo na internet. Como é uma planta muito comum, o preço dela é bem baratinho e também é fácil de encontrar. Essa planta também possui propriedades medicinais para tratar outras doenças, como eu disse no começo do vídeo. Mais especificamente, no caso da insônia, a dose indicada pela literatura é fazendo uma infusão. Então, em uma xícara média, coloque-se uma colher de água de chá de cascas secas bem picadas de mulungu e depois adiciona-se água fervendo. A água já tem que estar fervendo para fazer o processo de infusão. Depois disso, você vai colocar a tampa na xícara e esperar por 10 minutos antes de consumir. Esse chá deve ser consumido 1 hora antes de você se deitar, mas dependendo aí da dosagem que o seu médico recomendar, pode ser tomado durante o dia mais vezes também. Na dosagem certa, o chá de mulungu vai te dar um sono profundo e reparador. Com relação aos cuidados, as grávidas e lactantes não devem tomar e pessoas que fazem a utilização de medicamentos antihipertensivos, que são aqueles que são para baixar a pressão, tem que tomar cuidado, pois o mulungu pode baixar bastante a pressão e juntamente com outro remédio pode acabar causando problemas mais graves. E mais uma vez, claro, esse chá não deve ser consumido juntamente com bebidas alcoólicas, porque o efeito pode ser potencializado e a gente não quer isso de maneira alguma, né? A dica aqui é que primeiramente você não deve consumir nenhuma planta sem ter conhecimento. A segunda, falar sempre com o seu médico, porque esse vídeo aqui não está fazendo recomendação nenhuma, tô falando para você falar com o seu médico. E outra coisa, vamos tomar cuidado com as dosagens, tá? Com as doses, porque hiperdosagens podem causar problemas. Já ouvi relatos de pessoas que ficaram dormindo por 24 horas e depois acordaram com as extremidades das mãos e dos pés inchados também, e isso pode acarretar problemas maiores. Inclusive pessoas que têm problema no coração podem até vir a óbito, alguém que tem já uma pressão muito baixa acabar tendo uma falência de algum órgão especial como esse. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto que faz o canal ter relevância, compartilha o vídeo com seus amigos para as pessoas receberem esse tipo de informação também e deixa nos comentários caso você queira saber sobre outras doenças, que plantas que a gente pode utilizar, que problema que você está aí, o que você gostaria de saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Sem esse sininho,
você não recebe meus vídeos. E olha só, não se esqueça também que eu tenho meus e-books, tá? Sobre hortas caseiras, que são super especiais. Os links vão estar aí na descrição. Fui eu mesmo que fiz e por isso eu garanto. Então, se você quer aprender a plantar a sua própria plantinha, a sua horta medicinal, o seu temperinho em casa, dá uma olhada nos meus e-books aí, nos meus livros e até um curso que eu estou fazendo agora, porque você vai aprender bastante, tá bom? Por hoje é só e até a próxima!